Fala pessoal, tudo bem? Olha, notícia que saiu de uma pesquisa dizendo que 70% de todos os autônomos brasileiros, ok? Eles querem voltar para o mercado, mas eles preferem trabalhar com carteira assinada. Então já começou uma briga já nas mídias sociais, é claro, tem culpa do Bolsonaro, culpa dos sindicatos. Mas vamos ver, gente, vamos ver de quem realmente é essa culpa. Não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like, faça seus comentários. A gente volta daqui a alguns segundinhos. Calma aí, logo depois da nossa vinheta de abertura. O podcast Opinião Sem Medo é o nosso podcast que a gente trata sobre assuntos de política, emprego, economia, e a gente vai emitir nossa opinião, gente. Olha, infelizmente, para a tristeza de alguns e felicidade de outros, falando de termos às vezes são delicados. Isso pode agradar a alguns e pode desagradar a tantos outros. Mas aqui a gente tem que realmente falar sobre isso aqui. Então vamos lá então, porque é o seguinte, quando eu puxo essa pesquisa, eu já vi hoje cedo, já estava uma celeuma nas mídias sociais, pessoas que defendem o Lula já falando culpa é do Bolsonaro. Aí alguns que defendem, de repente, o Bolsonaro falam culpa dos sindicatos. Mas vamos tirar um pouquinho o Lula e o Bolsonaro desse digamos assim, momento, e depois a gente traz um pouco sobre isso aí, tá legal? Então, eu vou colocar para vocês algumas reflexões na área da economia, para a gente tentar entender o porquê isso. Será que isso é verdade? Ou será que isso aí é, de fato, uma pauta muito preocupada para tentar fortalecer sindicato? Será que isso tem culpa com a época do Bolsonaro? Ou será que a gente pode fazer uma análise um pouco mais racional, um pouco mais fria? Tá legal? Então é o seguinte, gente, primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando isso foi feito, ali nos idos de 2007, promulgação em 2018, havia uma expectativa de que 6 milhões de empregos fossem gerados com essa flexibilização, nessa simplificação das leis trabalhistas. A gente tem que entender, e isso aí é um ponto importante, de nós entendermos que o Brasil nunca conseguiu se tornar uma potência econômica. A gente sempre vive entre altos e baixos na economia. Tá legal? Se por um momento, vários vídeos eu sempre falei isso, os primeiros anos do governo Lula foi um período de muita fartura, nós tivemos um aumento da inadimplência, um aumento do endividamento familiar, e isso vai pegando já o segundo governo do Lula, pega muito fortemente a Dilma Rousseff, né? Inclusive, o descontentamento popular se despeja muito em cima do governo dela, e pega o Michel Temer, quase que eu falo Michel Teló aqui, né, meu gente? Mas pega o Michel Temer no momento que a gente vê que o Brasil tinha crescido, acertado tudo com aquele processo do real, mas o real começa a perder o seu fôlego. Já desde aquela época já tem uma perda do valor do real. Existe um podcast que eu falo sobre isso aqui. Chegamos nos idos ali do governo Bolsonaro ali com mais de 70% de depreciação do valor, ou seja, se você tinha R$100 em 1994, por exemplo, isso não vale R$100, vale 30 em termos de poder de consumo. Então, assim, se concordo muito do que algumas pessoas criticam, não foi o melhor modelo de simplificação, algumas pessoas falam muito em precarização, ao mesmo tempo foi uma jogada para que, de repente, fortalecesse o empreendedorismo no Brasil. Nós temos uma coisa, isso aí, gente, mesmo vocês que são anti-Lula, digamos assim, nós não podemos, ninguém pode criticar a criação do microempreendedor individual, que foi, sim, para muitas pessoas, uma possibilidade de se tornar um CNPJ, vender com carteira, com nota fiscal. Tá legal? Mas,
Da mesma forma que o empreendedorismo vinha crescendo, mas aí é importante a gente entender. O que nós tivemos foi um crescimento do empreendedorismo, de pessoas saindo da informalidade, tentando se tornar pessoa jurídica para poder tentar vender um pouco mais, e isso aí começou a ficar interessante. Pô, eu posso prestar meu serviço aqui para uma empresa, um Uber na época, sei lá, vamos criar uma coisa. Eu trabalhando em casa, eu posso ter meu CNPJ, eu posso prestar serviço ali, ou seja, é interessante sim. Tem pessoas que poderão chegar e falar assim, pô, Leandro, mas houve uma precarização, eu não abro mão de trabalhar. Gente, perfis são perfis. Existem pessoas que ganharam muito dinheiro sendo autônomo. E tem gente que prefere a segurança de ter uma carteira assinada, apesar que essa segurança da carteira assinada é uma segurança mentirosa. Porque a gente sabe, por exemplo, eu não vou colocar aqui para não criar problemas, né? Como a gente brinca muito na internet, meu advogado pede para eu, nesse momento, omitir o nome do Santos, mas a gente sabe que tem várias empresas que contratam você com carteira de trabalho e não depositam fundo de garantia, não pagam os direitos trabalhistas, e você tem que entrar na justiça para você recuperar aquilo que é de seu direito. Tá? Então, assim, é um ponto que a gente precisa entender isso aí. Tem empresas que têm carteira de trabalho, entra em falência, e o empregado no Brasil é o último a receber. Isso se receber. Tá bom? Então, é importante, eu acredito, colocar isso aqui para vocês, de que existem perfis e perfis. Tem pessoas que conseguem viver muito bem de forma autônoma. Aí tem gente que chega, mas esses caras que são autônomos, eles vão chegar no final, não tem previdência, né? Bom, gente, o microempreendedor individual garante que se pagar tudo lá a coisa, ele teria, em tese, um salário mínimo de aposentadoria, porque ele está contribuindo, sim, de forma individual. É claro que se uma pessoa está ganhando dinheiro, o ideal é que ela tire um dinheiro ali e pague uma previdência privada. Né? Eu, particularmente, eu tenho muito medo da previdência do jeito que nós temos hoje aqui, que ela está entrando em colapso. Eu tenho muito medo de pessoas daqui a um tempo não conseguirem. É um absurdo um sistema previdenciário brasileiro, onde nós temos um juiz que se aposenta com 100% do seu rendimento e o trabalhador trabalha a vida inteira, né? E não aposenta com seus 100%. Ele trabalha com teto. Dependendo do salário do cara, ele vai aposentar com 50%, 40% daquilo que ele contribuiu. Então, é complicado isso também, tá? A gente tem que entender isso. Mas, voltando agora ao assunto desses 70%, vamos entender a complexidade do que foi a pandemia. Eu venho dizendo isso, em sala de aula eu falo isso, eu tenho dito isso nas entrevistas, e algumas pessoas têm dito que eu tento defender o governo Bolsonaro. Aí eu falei, gente, olha, hoje, 2024, com a economia brasileira do jeito que está, se nós tivéssemos uma pandemia acontecendo neste momento, nós estaríamos com possibilidades de um caos que não aconteceu no período que nós estávamos ali. Podem falar o que quiser, mas naquele período da pandemia, conseguimos economicamente ainda sobreviver. E olha que eu sempre disse o seguinte, o que foi feito pelo STF de permitir que cada prefeito tome sua decisão, nós tivemos cidades que conseguiram ir melhor do que outras economicamente. Né? Em Belo Horizonte, na época do Alexandre Calil, ele deixou 6 meses a empresa fechada. Teve gente que eu conheço até hoje aí quebrado. E aí? Mas é para o bem de coisa. Eu acredito sempre, a gente tem que sempre descobrir um ponto em comum, aquele ponto de equilíbrio. E na pandemia a gente já começa a mostrar uma fragilidade de país, de não conseguirmos achar um meio comum. Sempre decisões extremas, né? Vamos lá, então. Então, na pandemia,
nós tivemos uma leva de pessoas que começaram a se tornar empreendedoras pelo desespero de estarem desempregadas. Nós tivemos um desemprego muito alto, né? Aí a pessoa fala, a culpa do Bolsonaro. Ô, gente, pelo amor de Deus. Isso é o mundo inteiro. O mundo inteiro passou e o mundo inteiro ainda passa. Nenhum país conseguiu crescer do jeito que cresceu, que crescia antes da pandemia. Olha a China, olha os Estados Unidos, né? A coisa não está legal. E com isso, muita gente virou algum tipo de profissional autônomo. Alguns viraram não porque queriam, alguns viraram porque precisavam. Existe uma coisa que eu sempre digo nas minhas aulas de empreendedorismo, que existe uma força motriz para o empreendedorismo brasileiro. Essa força motriz se chama fome, necessidade. As pessoas talvez viram autônomas, viram um microempreendedor individual, não é porque querem, mas é porque precisam. Tem gente que não gosta de receber Bolsa Família. Tem gente que deseja ser muito mais do que uma assistência social. Tá? E isso é importante para a gente entender, porque a pessoa começa ali tal, só que é o seguinte, começa a ficar caro manter uma empresa. É caro manter uma empresa no Brasil. Eu tenho dito isso muito, eu falo isso sempre. O Brasil é o maior cemitério de CNPJs do mundo. O brasileiro ruim no Brasil consegue ter sucesso na Europa e nos Estados Unidos e não consegue sobreviver no país. Mas é porque eu sempre falo isso também. Todo mundo fala, a culpa é do brasileiro. Não. A culpa é de um país que é extremamente... deveria deixar de chamar Brasil, que tinha que chamar montanha-russa. Altos, baixos, com baixos muito pesados. E o cara não consegue, porque se a economia ela não cresce, a pessoa sim prefere optar e receber, às vezes, menos, com menos risco e ter mais garantia. Então, isso não é só a ver com precarização do trabalho. Isso não tem a ver apenas só com o problema do sindicato. Esse resultado é um resultado de um país que não cresce. É um resultado de um país economicamente ridículo. Vários economistas dizendo o Brasil está bombando. Cara, está cheio de gente que ganha dinheiro com o Brasil caindo. Tem gente que ganha com o Brasil crescendo. A aposta é do jeito que você quer colocar. Se eu vou apostar que o Brasil vai piorar, eu ganho dinheiro. Se eu vou apostar que o Brasil vai crescer, eu ganho dinheiro. Mas para o povo, aí está alguma coisa. Para o povo, não está legal. Não está legal. Nós estamos tendo aumento de itens em torno de 50% na prateleira do supermercado. Eu fiz um podcast falando sobre como que a inflação está corroendo o poder aquisitivo do brasileiro. Eu vi uma notícia, eu não consegui lê-la por completo, por isso eu não vou analisar se é algo meio fake ou muito coisa, mas já tem gente dizendo que voltamos para um patamar de 70% das famílias brasileiras endividadas. Então, essa pesquisa, ela não está aí nem para poder gerar uma briga entre lado A ou lado B, mas sim ela sinaliza mais uma vez que a economia ela passa por problemas. Infelizmente, nós estamos num momento bastante complicado porque a gente vê o Brasil gastando mais do que arrecada, vê já falando em um orçamento para 2025, prometendo mais coisas para poder dar para o povo, sem falar de onde que sai, e a gente vai vendo que as coisas estão mais complicadas. Está cheio de emprego. Não, de fato está cheio de vagas. Mas aí você tem que levar dois pontos em consideração. Aqueles que estão hoje recebendo algum tipo de benefício social podem chegar a receber quase um salário mínimo por família. Eles não vão sair de casa, tal. Aí eu vou falar isso para o empresário. Eles não vão sair de casa para trabalhar para ganhar um salário mínimo. Isso aí até eu sou mais bobo.
Se eu vou receber um salário mínimo para ficar em casa recebendo benefício social, e eu vou trabalhar 2 horas de ônibus, tem que comer ali na Marmitex para ganhar um salário mínimo? Não. Agora, ofereça a ele 3 vezes o que ele ganha, pode ser que a gente comece a mudar esse jogo aí, tá? E aí se tem a ver com o segundo ponto. Tem muita vaga que está oferecendo o mínimo. E aí é complicado, porque eles estão oferecendo valores de salariais muito baixos e pedindo absurdamente coisas, assim, qualificações que deveriam receber 5, 6 vezes mais do que oferecem. Eu fiz um podcast falando sobre isso. Tem estágio sendo ofertado no Brasil que tem gente que formou, não consegue suprir o estágio, né? Ou seja, então, essa desculpa também dizer está cheio de vagas no Brasil não é também o suficiente para poder explicar. Às vezes estamos pedindo demais em termos de qualificação, estamos pagando de menos. E também o governo está dando demais e está colocando uma certa parcela meio ali, olha, eu não vou procurar emprego porque aqui eu estou garantido, né? O governo não está ensinando a pescar, já está dando peixe e as pessoas estão acostumando ali a viver ali com o seu mínimo. Essa pesquisa coloca mais um ponto para aquilo que eu venho dizendo desde 2023, minha preocupação com a economia brasileira. Não está boa. Um aumento de imóveis sendo tomados, porque pessoas não estão conseguindo pagar seu financiamento. Um número gigante de pessoas morando na rua. Você, nesses últimos 2 anos, especialmente o ano de 2024, é assustador isso, né? E aí sim você tem um país meio estranho. As pessoas, claro que tem o CNPJ, nós estamos com 50 milhões, 50% de todos os microempreendedores estão devendo. Eles não querem mais ser empreendedores, é muito risco. Eles querem voltar com a carteira. Então, gente, fica a dica. Para a gente analisar os números, a gente sempre tem que entender todo um cenário. E nesse momento, aponta para, mais uma vez, o que eu venho dizendo, que a economia do Brasil não vai bem, não está bom. Está vindo uma reforma tributária que me preocupa muito, que vai piorar muito a economia brasileira. E agora não adianta, a burrada foi feita. Mas isso é Brasil. Curtiu? Deixa seu like, não se esqueça de se inscreverem. E o mais importante, faça os seus comentários. Até o próximo vídeo.